Como a gente se perde tentando abraçar o mundo, mas esquece de se abraçar primeiro. Acorda, corre, responde mensagem, entra no piloto automático e quando vê o dia passou e você ficou ali, em segundo plano, assistindo a própria vida pela janela do ônibus lotado. Tem hora que parece que a gente virou um eco das expectativas dos outros, dobrando, esticando, até quase sumir. E nesse movimento barulhento, o essencial some feito fumaça. E esse essencial é você. Não é falta de tempo, não. É a nossa atenção escorrendo aos pouquinhos no meio do barulho que o mundo faz. O engraçado é que você vai entregando pedaços do seu dia para promessas que não se cumprem, para distrações que só tiram o foco, para vozes externas que tentam enfiar na sua cabeça um manual de como você deveria ser. No final sobra aquele vazio que parece pequeno, mas vai crescendo no escuro quando a casa silencia. A gente até tenta ignorar, mas é um hóspede que não vai embora só porque você fechou a porta. E chega uma hora em que a vida dá aquele choque de realidade. Ninguém vai aparecer para te salvar. Sabe quem é o único responsável por você? Você mesmo. E aí, nesse momento, cai a ficha de que não adianta mais pedir validação em troca de migalhas de atenção. O jogo vira quando você começa a construir um caminho que faz sentido de verdade, sem precisar da plateia aplaudindo cada passo. O mundo do lado de fora pode até continuar igual, mas o mundo que importa é o que você cultiva aí dentro. O estoicismo fala baixinho. O verdadeiro poder não precisa de barulho, nem de holofote. Ele é quieto, firme, está naquela decisão de não gastar energia com o que foge do seu alcance. Não exige que você seja perfeito, só que esteja presente de verdade, inteiro, onde está. Porque viver com propósito não é sobre esperar que alguém traga respostas prontas. É decidir, mesmo com medo, caminhar do seu jeito. Se você sente que chegou a hora, escreve aí nos comentários: hoje caminho com propósito. Essa frase parece simples, mas guarda dentro dela o começo de uma volta para casa. Tijolo por tijolo, você levantando seu próprio lar por dentro. Se liga. O inimigo mais danado não está no vizinho, nem no chefe, nem no trânsito. Mora no reflexo. Já tentou se olhar por dentro com a mesma calma de quem observa o mar cedinho, quando o sol mal nasceu? O silêncio diz muita coisa, só que às vezes a gente nem chega a mergulhar nesse mar interno. A maioria vive só na superfície, correndo, produzindo, agradando, sorrindo, respondendo ao mundo. Mas por dentro, onde ninguém vê, pode estar seco, um deserto crescendo sem água, alimentado por distrações, urgências e aquela mania de agradar todo mundo, menos a si mesmo. Marco Aurélio, que escrevia enquanto comandava um império, sabia que o maior território para governar é a própria cabeça. E é fácil esquecer isso. A alma não vem pronta, não. Ela vai sendo lapidada dia a dia, nas pequenas escolhas que ninguém vê. Sem notar, alimentamos nossos próprios monstros. Dúvida, pressa, inveja, medo, tédio. Tudo isso cresce onde a nossa atenção repousa. Até que, de repente, do nada, bate aquela exaustão que não é do corpo. É da alma, de viver demais para fora e pouco para dentro. A real é dura. Você vira reflexo daquilo que consome. Comparação, ruído, excesso, validação fácil. O que um dia foi clareza agora é campo de batalha. Uma briga entre quem você é e quem esperam que você seja. Quanto mais você mergulha no barulho, mais difícil fica escutar a única voz que realmente importa, a sua. Focar em si mesmo, muita gente pensa que é egoísmo, mas não é não. É questão de sobrevivência, igual fechar a janela no meio de uma tempestade para proteger o que tem valor dentro de casa. O mundo lá fora pode continuar gritando, mas, se você aprende a escutar o silêncio que mora dentro de você, esse silêncio vira força, não fraqueza. Se for corajoso para morar nesse silêncio, descobre que ele é abrigo e não prisão. Quando você para de cuidar dos passos dos outros e passa a perceber onde seus próprios pés estão pisando, começa um movimento diferente, sutil, mas poderoso. Não é se isolar, é se alinhar. Parar de perder energia tentando controlar o que não pode e investir tudo naquilo que só depende de você. Sua mente, sua presença, seu caminho.
O estoicismo não é um ritual antigo, é um retorno ao básico. No fim das contas, tudo que você chama de realidade é só o que você aceita como verdade. Se o seu mundo interior está em ruínas, pode acreditar, nada do lado de fora vai dar sentido. Quer mudar? Começa pequeno. Desliga o que te distrai, respira devagar, escreve o que sente, encara o que acredita. Vai conhecendo seu território, seus ciclos, suas sombras e principalmente os pontos de luz. Aprende a dar nome para as emoções não para se julgar, mas para se entender melhor. Autoconhecimento não é vaidade, é mapa, é bússola. Viver exige uma presença que o piloto automático nunca vai te dar. Se você quer parar de jogar sua vida fora, precisa fazer as pazes com o silêncio, com o desconforto de olhar para si sem filtro. A transformação verdadeira nasce no incômodo, não na fuga. Não é fugir do mundo, é andar por ele com raízes profundas. Quem se conhece não se dobra, não se perde. Quem tem coragem de se enxergar com sinceridade, finalmente aprende a viver de verdade, com intenção. O espelho interno nunca mente, ele só reflete. E de repente você se encara e percebe que tudo que buscava do lado de fora sempre esteve aí dentro, só esperando você ter coragem de deixar florescer. A mente, pensa só, é um palco. Já notou como a gente acaba decorando fala dos outros e quase nunca escreve o próprio roteiro? Desde pequeno vão ensinando a gente a vestir máscara, filho obediente, funcionário perfeito, amigo que nunca falta, cidadão exemplar. E assim, cena por cena, você vai atuando numa peça que já nem lembra por que começou. Por fora tudo, certo? Mas por dentro sempre tem alguma coisa faltando. Como se tivesse vivo só da pele para fora. Sêneca, com aquela clareza afiada, avisou que o tempo é o maior tesouro. Não importa quanto tempo você vive, e sim como vive cada instante. Tem gente que passa 80 anos dormindo. Tem quem acorda num só dia e nunca mais aceita o modo automático. Concentrar-se em si mesmo é recusar esse papel pronto, tirar o figurino, apertado das expectativas dos outros e vestir mesmo torto a roupa verdadeira do seu eu. Escrever sua própria peça, ainda que ninguém aplauda. Sabe, às vezes você faz tudo certo. Agrada todo mundo, segue cada regra e mesmo assim sente aquele incômodo lá no fundo, um desconforto estranho. Isso é seu verdadeiro eu, escondido, atrás das cortinas, esperando o momento certo para finalmente subir ao palco. Só que encarar esse palco exige coragem. Não é moleza, não. Coragem de decepcionar, de errar na frente de quem está olhando, de tropeçar sem roteiro. Focar em si é, na maioria das vezes, escolher a solidão da autenticidade, em vez da zona de conforto que todo mundo espera. Mas isso não é isolamento, é liberdade de verdade. O palco da consciência não aceita maquiagem. Nele, cada gesto fingido pesa. Cada mentira que você conta para si mesmo ecoa. E por mais que o mundo preme quem sabe atuar, só você sabe, lá no camarim silencioso, quem está realmente sendo. Por isso começa a se ouvir mais do que escuta o burburinho de fora. Repara em como seu corpo responde a certas rotinas, como sua energia some em conversas vazias, como a alma se fecha em lugares que não acolhem quem você é. Esses são os verdadeiros sinais, as falas sinceras do roteiro da sua vida. Ignorar esses sinais é seguir atuando numa peça escrita por mãos estranhas. É performar para a plateia que vai embora quando as luzes se apagam. A consciência não grita, ela sussurra, baixinho. Mas se você ouvir, tudo muda. Suas decisões deixam de ser só reações. Seus caminhos ganham sentido, e o tempo, aquele que escorria pelos dedos, de repente pesa, preenche, tem densidade. Viver com intenção faz cada segundo valer mais do que 1000 horas distraído. Concentrar-se em si mesmo é um ato artístico, um esculpir diário da versão mais honesta de quem você é. É parar de viver como reflexo e começar a viver como fonte. E quando você olhar para trás e perceber que viveu a história que escolheu e não a que empurraram para você, vai entender que fez muito mais do que só passar pela vida. Você viveu com dignidade. Porque no fundo, como lembrava Sêneca, o valor da vida não está no tempo que ela dura,
mas em como cada ato é vivido. E às vezes, o que a gente precisa é de rendição consciente. Entender que nem todo sofrimento vem do que aconteceu, mas sim de resistir ao que é. A gente resiste ao que sente, ao que não saiu como planejado. As palavras que machucaram, as portas que fecharam, a vida que não obedece roteiro nenhum. E é nessa guerra interna, silenciosa e inútil, que mais nos ferimos. Lutamos contra o passado, querendo mudá-lo à força, mas ele não cede. O que fica é a dor de tentar controlar o que já foi. Epicteto, que nasceu escravo e virou mestre de si mesmo, ensinou: a vida não existe para agradar, mas para lapidar. Liberdade real é parar de exigir que o mundo se curve aos nossos desejos e direcionar a energia para o que realmente dá para mudar. Essa rendição aqui não é fraqueza, não tem nada a ver com desistir. Não é fechar os olhos para a injustiça ou abaixar a cabeça para tudo. É, na verdade, um ato de inteligência profunda, aquela sagacidade que aprende a separar o que não pode ser mudado do que merece nosso esforço. É igual aquele guerreiro que percebe que já não adianta mais usar a espada. Então troca a lâmina pela sabedoria, entende? Não se rende ao inimigo, se rende à realidade, porque lutar contra a chuva só deixa a gente mais molhado. Quem aceita, o tempo abre o guarda-chuva e segue, mesmo encharcado, mas vai longe. Agora se pergunte, onde você anda gastando energia? Tentando mudar o passado ou investindo no que pode crescer de verdade? Muitas vezes, nossa resistência nasce da ilusão de que controlamos tudo. Queremos ser entendidos, queremos reescrever o que já passou, queremos que o mundo caminhe no nosso ritmo. Só que quanto mais força a gente coloca nisso, mais longe ficamos de nós mesmos, como quem rema contra a corrente sem perceber o tanto de si que fica para trás. A tal da rendição ativa é o contrário de desistir. É o nascimento de uma sabedoria nova, que para de enroscar nos pensamentos velhos, para de se prender ao que dói e decide caminhar, mesmo sem mapa, mesmo sem resposta pronta. É ter humildade para falar: isso aqui não está no meu alcance, vou soltar. E coragem para afirmar: mas nisso aqui eu posso agir. Quando a vida vira diálogo, a gente aprende a escutar o que antes era ruído, vê sinal onde via ameaça e clareia a mente. E, de repente, parece que o mundo responde diferente, porque quem solta o que não controla ganha espaço para abraçar o que é essencial. Seus hábitos, pensamentos, atitudes. É aí que mora um poder enorme, e você talvez nem tenha percebido. Olhe com sinceridade para sua vida. Onde tem colocado sua força? Que batalhas insiste em lutar, sabendo lá no fundo que são muros que não vão cair? E se só por hoje você parasse de resistir, aceitasse que a vida, já até nos piores dias, sabe o que faz? Quando você para de lutar contra a corrente, não afunda, aprende a flutuar, e a serenidade, como dizia Epicteto, deixa de ser coisa. Distante e passa a ser presença. Existe uma dor que não aparece, uma exaustão que não deixa marca, mas corrói por dentro. É o preço de tentar consertar o mundo enquanto seu próprio mundo interior pede socorro, e você não escuta. Já sentiu isso? No meio de tanta cobrança, notificação, opinião alheia, ninguém te ouve de verdade, nem você mesmo. Aí mora. O cansaço que vai além do corpo é o cansaço da alma. Musônio Rufo, mestre estoico da vida real, dizia: a filosofia de verdade não está nos discursos, mas na prática de existir com consciência. E, olha só, parte dessa prática é o silêncio, mas não qualquer silêncio. Não é aquele silêncio de fuga, de medo, de apatia. O silêncio que cura é o da presença, o espaço onde a consciência pousa e a alma pode se reorganizar. Ali, você se encontra depois de se doar demais, de se perder tentando ser tudo para todos e esquecendo de ser para si. Não é só fechar a boca, é calar o excesso de ruído, de urgência, de ansiedade, calar o juiz severo que mora dentro da cabeça. Às vezes, a voz que mais machuca é a sua própria, aquela que critica, condena, repete frases duras, mas o silêncio de verdade não aponta o dedo. Ele observa. Não tenta consertar tudo de imediato, só respira junto com você. Acolhe o erro, a dor, o caos, sem pressa,
sem exigir soluções instantâneas. Nesse intervalo desconfortável, onde ainda não há resposta, é que brota a semente da transformação. Não é fraqueza, é reconstrução silenciosa. É quando você recolhe os pedaços perdidos pela pressa, pela cobrança, pela expectativa, e começa a voltar inteiro para dentro de si. Num mundo que grita, quem escolhe o silêncio é revolucionário. E esse silêncio também é escuta. Escuta profunda, real, sem interrupção. Quando aprende a ouvir a si mesmo, aos outros, a vida, você enxerga o que antes era invisível. Brigas que nasceram de palavras malditas, medos que são histórias, velhas nunca questionadas, problemas externos que, no fundo, eram só a mente pedindo atenção. Silêncio revela. Às vezes a angústia é só cansaço, às vezes é a vontade esquecida de mudar, o corpo pedindo pausa, o coração pedindo verdade. Mas nada disso se ouve se você está sempre falando, explicando, argumentando, sobrevivendo. Existe ainda um tipo de silêncio poderoso, o de não reagir quando alguém provoca, ignora, fere. Você respira fundo e escolhe não entrar no jogo. Isso não é passividade, é domínio, autocontrole. É reconhecer que sua energia é sagrada demais para gastar, tentando convencer quem só quer vencer uma disputa inútil. Silêncio não é ausência, é contenção. É ali que você recupera seu poder, deixa de viver no impulso e passa a agir por escolha. Agora, experimenta parar por um instante, fechar os olhos, respirar fundo e simplesmente observar. Nesse momento, você está voltando para casa, voltando para o centro, para aquele lugar onde tudo começa de novo, dentro de você. É aí que a liberdade ganha outra cor, outra textura. Já sentiu como se vivesse sempre em alerta, tentando proteger algo sagrado e invisível. Sua energia, sua paz, sua dignidade. Parece que o mundo exige demais, pede demais, fere demais. Mas esse cansaço não nasce só das pessoas ou das situações. Não. Muitas vezes ele nasce de um lugar mais íntimo, a falta de limites internos. Heracles, um estoico pouco comentado, falava dos círculos do pertencimento. No centro estamos nós, depois família, amigos, comunidade, até toda a humanidade. O segredo não é se afastar, mas nunca perder esse centro. Sem eixo, o que devia ser comunhão vira confusão. Afeto pesa, presença vira drenagem, relação pesa nos ombros. Limite não é se fechar, é se definir. É coragem de olhar uma situação e perguntar: isso sou eu? Isso me serve? E é entender que nem todo pedido é justo, nem toda expectativa é legítima, nem todo convite é para ser aceito. Dizer não pode ser o maior ato de respeito consigo mesmo, porque cada vez que diz sim ao que te machuca, você diz não para si. Se perde devagarinho, não num rompimento dramático, mas em pequenos vazamentos que só você sente. Pensa nas últimas vezes que saiu sentindo-se esgotado. Foi algo grande, escandaloso? Ou foram pequenos excessos que te corroeram por dentro? Excesso de responsabilidade, de presença em lugares que não te acolhem, de dar e dar até não sobrar quase nada. O que mais adoece não é o peso em si, mas carregar tudo sozinho, em silêncio, fingindo leveza enquanto por dentro tudo pesa. E olha só a ironia. Essa falta de limite muitas vezes se disfarça de bondade, educação, gentileza. Mas no fundo, não é virtude, é autoabandono silencioso. Você não veio ao mundo para estar sempre disponível, veio para ser inteiro. Essa fronteira invisível que protege quem você é, começa quando você entende o próprio valor, percebe que sua atenção é preciosa, que seu tempo é limitado, sua paz não tem preço. Não precisa se justificar por proteger o que construiu com esforço. Sua clareza, sua calma, sua força. E os limites mais difíceis não são com os outros, são com você mesmo. Precisa erguer barreiras internas entre você e o pensamento, que sabota, entre você e o medo que paralisa, entre você e o velho costume de se encolher para caber em lugares que não te merecem. Você não precisa gritar para ser respeitado. Precisa ser claro, aprender a dizer não com serenidade, sem culpa.
Dizer isso não me serve, mesmo que esperem que aceite, mesmo que torçam o nariz. Aprender a se retirar, mesmo quando esperam que você explique. E sim, isso vai incomodar. O mundo se acostumou a te ter sempre acessível, resolvendo tudo, nunca reclamando. Só que é nesse incômodo que nasce a mudança. Aos poucos, as pessoas percebem que você tem um centro. Quem não entende, talvez nunca tenha enxergado quem você é. Os estoicos nunca defenderam o isolamento. Pelo contrário, defendiam uma participação lúcida na vida, engajamento com o coletivo, sem perder o eixo. Limite não é muro, é sinalização. Mostra onde o outro termina e você começa. É desse reconhecimento que nasce o respeito mútuo. Só quem se respeita pode ser respeitado, de verdade. Então, olha para as suas relações. Quais te nutrem, quais te drenam. Onde você é inteiro, onde só funciona no modo automático. Só você pode traçar esse mapa. A construção de limites não é um evento, é uma prática, um compromisso diário e silencioso com a sua integridade. Cada vez que você honra esse compromisso, nasce um novo espaço, não de distância, mas de presença. Presença leve, verdadeira, sua. E é nesse espaço, enfim, que você consegue respirar de verdade, como quem abre as janelas depois de uma longa noite. Sentir esse ar novo, essa leveza, é entender que cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. É o início de uma vida que começa pelo respeito por si mesmo. O estoicismo aparece aqui como aquele amigo que lembra baixinho. Não se trata de evitar o mundo, mas de se posicionar dentro dele sem se perder. As fronteiras internas são o que te permite navegar entre os outros sem se dissolver, viver junto sem se abandonar. É como aprender a remar no mar aberto, respeitando o movimento da água, mas sem perder o leme das próprias mãos. É essa mistura de presença, limite e coragem que faz da vida uma travessia possível e bonita, mesmo nos dias em que tudo parece querer te puxar para longe de si. Já sentiu aquele peso invisível de estar sempre devendo algo para alguém? Parece que existe uma régua fria, medindo cada passo, cada escolha, como se você vivesse num tribunal silencioso, prestando contas sem fim. Esse fardo não faz escândalo, mas vai te esgotando aos poucos. Não é o trabalho que cansa, nem os compromissos, ou a rotina em si, mas essa luta escondida para agradar, para caber numa forma que não foi feita para você. No fundo, é um esforço enorme para não decepcionar, mesmo que ao fazer isso acabe se afastando da sua própria verdade. Cleantes, discípulo do estoicismo, dizia que o caráter é forjado sob pressão, mas a pressão que importa é a de dentro. É o abismo entre o que você realmente quer ser e o que sente que precisa aparentar. É aí que mora o cansaço profundo, o de quem vive em cena, evitando olhares tortos, tentando seguir roteiros invisíveis de aceitação. E a luz do palco, que parece nunca apagar, vai ofuscando as partes de você que só florescem longe do desempenho, no escuro, na intimidade do que é só seu. Essa vontade de agradar é antiga, nasce do medo de não ser amado por quem se é de verdade, do medo de ser rejeitado, de não caber no molde. E esse medo é esperto, disfarça-se de gentileza, de esforço, de produtividade. Mas, na real, quando você sacrifica sua essência pela aprovação dos outros, a recompensa nunca preenche. Ela é instável, superficial, condicional. E o mais cruel, a pressão mais pesada nem sempre vem de fora. Às vezes, você mesmo é quem exige demais, quem se impõe máscaras e metas impossíveis. Cobrar de si perfeição, força sem falha, resistência eterna não é virtude. Muitas vezes é autoabandono. Concentrar-se em si não é egoísmo, é coragem. Coragem de olhar para dentro e perguntar: essa voz que me cobra tanto é minha mesmo? Talvez seja a voz de um chefe exigente, de um pai crítico, de uma sociedade inteira que ensinou que só vale quem está sempre vencendo. Só que agora você pode escutar menos até silenciar essa voz. Existe uma liberdade que nasce de dentro, o direito de ser quem se é, mesmo se não agradar todo mundo. Liberdade é andar no próprio ritmo, é dizer, isso me basta, quando tudo ao redor grita, vá mais longe. Ela é silenciosa, mas
transforma. Os estoicos nos lembram: virtude é viver em harmonia com a natureza, inclusive com a sua, que não é de máquina, mas de humano, cheio de contradições e ainda assim digno. Aceitar isso faz a vida deixar de ser corrida por validação e virar uma travessia com direção. Sustentar sua verdade com dignidade, mesmo sem aplauso, é talvez a maior virtude. Porque não importa quantos te seguem, e sim quem fica quando você tira a máscara. O peso das expectativas não some de repente, não derrete sozinho. É preciso olhar para ele e escolher. Isso eu não carrego mais. E nessa escolha algo muda. A vida fica mais leve, mais inteira, mais real. Caminhar sem esse peso é finalmente sentir que a vida voltou a ser sua, não empréstimo do desejo, alheio. Isso, no fundo, é o que os sábios do estoicismo racional defendem, que a sua essência vale mais do que qualquer roteiro pronto. Já parou para pensar por que, mesmo fazendo tudo certo, ainda sente aquele desalinho dentro do peito? Você cumpre os deveres, respeita os horários, faz as promessas, entrega tudo no prazo. E mesmo assim alguma coisa não encaixa, como se a vida tivesse virado uma engrenagem que gira sem nunca levar a lugar algum. Cícero, que além de orador e político traduziu a alma estoica para o coração romano, já percebia esse desconforto sutil. Existe uma ordem nas coisas, mas ela não é visível nem imposta. É uma harmonia discreta, silenciosa, mas totalmente real. Quando a gente ignora essa ordem, quando atropela o que sabe ser certo, passando por cima da nossa própria consciência, algo dentro da gente se parte. O mundo atual vive dizendo que tudo é permitido, tudo é possível, mas existe um abismo entre liberdade e desordem. Liberdade verdadeira não é fazer tudo, é saber escolher bem. E toda escolha de verdade nasce de princípios internos, não de reações automáticas a cada estímulo. É aí que muita gente se perde. Acorda porque o despertador toca, corre porque está atrasado, reage porque foi provocado, vive no reflexo, age no impulso, existe no automático. Quando a vida vira, só resposta ao que acontece. O que se perde não é pouca coisa. É o propósito. A ordem que Cícero descrevia não tem nada a ver com regras rígidas ou dogmas. Ela é aquela voz mansa que diz: isso não está certo, mesmo que todo mundo bata palma. É o alívio leve de ser íntegro, é o desconforto que bate ao trair os próprios valores. É a bússola interior silenciosa, mas implacável, que cobra caro quando é ignorada. O cansaço da alma vem disso, de não ouvir essa bússola, de viver sem direção. Quando você finalmente para se concentrar em si mesmo, percebe como estava desalinhado. Falar sim sempre te afastou do essencial. Trabalhar sem pausa roubou sua presença. Sustentar uma imagem afastou você da própria verdade. Voltar para essa ordem não exige revolução. Exige escuta, silêncio, coerência. É se perguntar: isso que faço me aproxima de quem quero ser? Essa escolha honra o que acredito? Esse caminho me sustenta ou me corrói? E aí, devagar, tudo muda, não de forma dramática, mas profunda. Você começa a tomar decisões mais simples, mas mais suas. Fala menos o que esperam, mais o que realmente importa. Troca o que só brilha por aquilo que faz raiz. E sim, aos olhos do mundo pode parecer mais quieto, menos conectado, mas por dentro uma ordem silenciosa se restabelece. A vida não fica mais fácil, mas ganha sentido. Você para de lutar contra o que é, começa a cooperar com a realidade. É escolher dia após dia, em cada conversa, em cada pensamento, caminhar consciente. Quanto mais faz isso, mais esse fluxo invisível aparece, não como prisão, mas como um caminho natural. Como sempre lembra o estoicismo racional, não se trata de colecionar conquistas, mas de se alinhar com algo maior. Quando encontra essa ordem, não precisa mais de controle, passa a confiar. Age e, de repente, aquele caos que antes te dominava já não te toca mais. A diferença não está lá fora, está no seu ponto de partida. E assim, sem barulho, sem pressa, você deixa de ser prisioneiro da confusão e volta a ser o caminho. Agora, olha que curioso. Saber que você não é o centro de tudo pode ser libertador. Quantas vezes a frustração bateu
porque algo não saiu do seu jeito? Uma mensagem que não chegou, o reconhecimento que não veio, o plano que desabou sem aviso, e lá no fundo surge aquela pergunta meio infantil, meio profunda. Por que isso está acontecendo comigo? Epicteto responde: o mundo não existe para agradar o nosso ego. Ele não gira em torno dos nossos planos, sonhos ou humores. Parece duro, mas é libertador. Isso significa que não depende só de você, e o peso diminui de um jeito quase mágico. Desde cedo, muita gente aprende que precisa ser protagonista absoluto, que tem que brilhar, vencer, ser o centro da própria história. Só que esse protagonismo extremo é uma armadilha. Se tudo tem que funcionar do seu jeito, qualquer contratempo vira tragédia. Qualquer silêncio parece rejeição. Daí, ao invés de viver, você interpreta, fica sempre no palco, cansado de tanto tentar impressionar. Mas focar em si mesmo, não, é se colocar acima do mundo, é o contrário. É perceber o quanto existe ao redor, histórias, vontades, dores e processos que não são seus. É sair do palco da vaidade e entrar de verdade no espaço da presença. Quantas vezes você achou que o cansaço do outro era desprezo? Quantas vezes sentiu o silêncio como desinteresse, quando era só espaço? Quantas vezes deixou o orgulho falar mais alto, como se fosse inaceitável não ser prioridade? O ego é esperto, convence que você merece resposta para tudo, gratidão eterna, explicações sempre. Só que o estoicismo ensina outro caminho, o do desapego, o da liberdade que nasce ao deixar de esperar que os outros preencham suas expectativas. Não é se render, é assumir responsabilidade pelo que cabe só a você. Quando você deixa de orbitar a vida dos outros e volta a ser núcleo da sua, para de implorar atenção e começa a se nutrir por dentro. Para de cobrar constância dos outros e cultiva a própria consistência. E aí, como se fosse milagre, os relacionamentos melhoram, porque ninguém mais precisa ser palco das suas carências. O mundo não gira ao seu redor, e isso é bom demais, porque te libera daquela compulsão de agradar, da ansiedade pelo reconhecimento, da ilusão de que tudo é sobre você. Viver leve é participar da vida, não tentar comandá-la o tempo todo. Quando alguma coisa não sai como você queria, não apresse em interpretar como ofensa pessoal. Pergunte: o que posso aprender com isso? O que está fora do meu controle? O que depende só de mim? Essa troca de perguntas muda tudo. Em vez de gastar energia com ressentimento, você investe em ação. Troca a expectativa por responsabilidade, o ego por consciência. E, ironicamente, quanto menos exige do mundo, mais ele te surpreende. Não porque passou a obedecer, mas porque você aprendeu a enxergá-lo como ele realmente é. Isso é paz. Parar de pedir que o mundo gire no seu tempo, abrir mão do controle e aprender a conviver e não só a sobreviver. Como sempre lembra o estoicismo racional, a leveza vem do alinhamento interno, da humildade de se perceber parte de algo maior, e não o centro do universo. Essa virada muda tudo, de vítima dos acontecimentos para autor da própria experiência, e a vida, finalmente, flui de um jeito mais tranquilo. Sabe quando você percebe que certos comportamentos se repetem, mesmo quando prometeu para si mesmo que dessa vez ia ser diferente? Na tensão, acaba dizendo as mesmas frases, sentindo os mesmos medos, caindo nos velhos vícios. Parece que tem um caminho secreto dentro da mente, quase como se fossem trilhos invisíveis, antigos, que te levam sempre ao mesmo lugar. Ários. Dídimos, que aconselhava imperadores, dizia: o verdadeiro poder não é controlar o mundo, mas decifrar a si mesmo. Porque a mente cria trilhas com as experiências, traumas, repetições, e se não prestar atenção, elas te puxam para longe de quem você quer ser. Muita gente não vive, repete, anda em trilho enferrujado, dorme tarde, reclama cedo, procrastina, se sabota, promete recomeçar e volta ao mesmo ponto. Isso não é azar, é automatismo puro. O estoicismo traz uma chave transformadora, consciência prática, observar a si mesmo como quem vigia a própria cidade, perceber por onde seus pensamentos passeiam quando ninguém está olhando,
e, dessa vigília, traçar novos caminhos. Mas não se engane, isso exige esforço, exige vigília e coragem, porque muito mais fácil é culpar o mundo, o trabalho, o trânsito, a infância, do que sentar em silêncio e se perguntar: o que em mim me trouxe até aqui? Se você não programar suas rotas internas, vai sempre bater nas mesmas esquinas, repetir os mesmos erros, cair nos mesmos relacionamentos que drenam, nas mesmas decisões que sabotam. Observar os hábitos é como acender uma lanterna em cavernas antigas, iluminando partes de você que ficaram escondidas. Ali você vê os impulsos herdados dos pais, os medos alimentados em silêncio, os padrões criados para se proteger, mas que hoje só te aprisionam. E tem uma boa notícia: tudo que foi aprendido pode ser desaprendido, tudo que foi repetido pode ser reescrito. É assim que nasce o guardião interno, essa parte de você que percebe, freia, escolhe esperar diante do impulso, respira fundo antes de seguir o velho roteiro. Esse guardião não nasce pronto, ele é treinado dia a dia, escolha da escolha. Quanto mais forte ele fica, mais você deixa de ser arrastado pelos próprios impulsos e começa a se conduzir. Liberdade, no fim das contas, não é fazer tudo o que quiser. É não ser refém do que te destrói. Dá para reprogramar a mente, não da noite para o dia, mas de passo em passo, reflexão em reflexão. Comece notando o que ocupa seus pensamentos de manhã, quais palavras você repete sem perceber, quais desculpas sempre usa para fugir do que importa. Escreva, reflita, peça, opinião questione e, acima de tudo, não se puna. Mudar padrão não é guerra, é cultivo. Menos resistência ao velho, mais paciência para ensinar o novo. Um dia, sem perceber, você vai reagir diferente, falar com mais clareza, escolher com firmeza, se respeitar sem esforço. Isso parece pequeno, mas é uma revolução silenciosa. Quando a mente entende os próprios caminhos, vira arquiteta da própria realidade. O mundo antes caótico se organiza, não porque mudou, mas porque você mudou o ponto de partida. E, nesse silêncio sem drama, você deixa de ser prisioneiro do passado e volta a ser o caminho. É assim, com prática e consciência, que a vida ganha outra cor. O estoicismo racional sempre reforça: autodomínio é libertação, e cada dia pode ser o recomeço de uma história muito mais verdadeira. Num mundo que adora anestesiar dor com distração, produtividade e correria, falar de cura parece até conversa antiga. Mas para e pensa: quantas dores que você carrega não foram causadas só pelo que aconteceu, mas pelo jeito como interpretou? Quantas feridas nasceram da história que contou para si mesmo sobre cada queda? Posidônio, estoico, filósofo, também matemático e astrônomo, não via a filosofia como luxo intelectual, mas como remédio real para as feridas da alma. E talvez seja esse o chamado mais urgente: reaprender a viver a filosofia, não só a ler sobre ela. Se você observar com sinceridade, vai ver: a maior parte do sofrimento nasce de pensamentos não examinados, ideias herdadas, medos nunca questionados, crenças que você pegou de alguém e nunca testou. Quando esses pensamentos ficam ali, intocados, viram feridas invisíveis. Por fora, você sorri, trabalha, posta nas redes. Por dentro, tem algo que sangra. Focar em si mesmo exige coragem. A coragem de olhar para esse ponto sensível, perguntar de onde vem a dor, que história está se repetindo, o que ainda espera uma resposta que não virá de fora. Esse processo não é rápido, não é glamuroso, é artesanal. É paciência, é presença, é trabalho de formiguinha todos os dias. Porque curar a alma não é resolver tudo, é aprender a reconhecer cada camada. Entender que tem dor que não precisa ser vencida, só acolhida. Ferida que não fecha negando, mas sim com atenção. Às vezes, o incômodo é professor disfarçado. O erro comum é buscar cura em distração, consumo, aprovação alheia, excesso de qualquer coisa. Mas isso só anestesia. Cura de verdade exige enfrentamento. E é aí que entra a filosofia, não para dar resposta pronta, mas para devolver as perguntas certas.
Já tentou aplicar um princípio filosófico no meio de uma crise? Parar, respirar e se perguntar: o que está sob meu controle agora? Já olhou para um medo e questionou: será que isso é só um pensamento? Já decidiu agir com virtude, mesmo quando ninguém está olhando? Essas ferramentas não vêm embaladas, são cultivadas dia após dia, cada vez que você escolhe. Não agir no impulso, que opta por compreender antes de julgar, que silencia o barulho externo para ouvir a própria consciência. Mesmo assim, haverá recaídas, porque curar-se não é um evento, é um caminho. Quem sofre com consciência se transforma. Quem sofre no automático só repete. A cura real começa quando você para de fugir de si, entende que mesmo em ruínas, ainda é possível respirar. Mesmo no caos, dá para escolher um posicionamento. Mesmo com medo, ainda é possível agir. Aos poucos, isso vira estilo de vida. Você começa a se cercar de palavras que edificam, de pessoas que respeitam, de práticas que sustentam. A dor pode até voltar, mas já não te domina. Agora, tem remédio dentro de si. Não é fórmula mágica, é filosofia. Não é promessa, vazia, é prática diária. Não é solução instantânea, é processo contínuo. E sim, você está pronto para isso, porque sua cura começa quando você para de fugir e decide finalmente se escutar. O estoicismo racional sempre reforça: viver bem é enfrentar, não evitar as perguntas difíceis. E a cada resposta honesta, nasce um novo começo, discreto, mas cheio de força. Você já percebeu como às vezes a gente vai esquecendo de onde veio e por isso se sente perdido? É como se os dias fossem tomados por tarefas que não dizem nada sobre quem somos, por vozes que não refletem a nossa essência, por escolhas que nunca realmente fizemos, mas que carregamos como se fossem nossas. Essa é uma das dores mais silenciosas, mas também mais gritantes, como um eco que não cala. Sintoma de uma vida desalinhada, de uma existência que se afastou tanto da essência que fica difícil saber se está vivendo de verdade ou só obedecendo. Zenão, fundador do estoicismo, sacou isso cedo. Liberdade não é fazer tudo o que quiser, mas viver em conformidade com sua natureza mais profunda. E não é aquela natureza instintiva, impulsiva, que só reage. É a parte que pensa, sente e escolhe. Aquela razão consciente que, mesmo nos piores dias, ainda resiste viva dentro da gente. Só que, para reencontrar esse núcleo, é preciso romper com o ciclo da distração. Como escutar a si mesmo quando tudo em volta só grita urgência, produtividade, performance? Quando a vida vira uma coleção de métricas, de obrigações que nem questionamos mais. Voltar para si é a resposta simples, mas nada fácil. Voltar para o essencial, para o que pulsa mesmo no silêncio, para o que tem valor independente de aplausos. Não começa com grandes decisões. Começa devagar, desacelerando, observando, questionando cada passo. Zenão nunca sugeriu virar eremita, nem fugir da cidade. O convite é para a coerência interna. Não se violentar com hábitos que adoeçam, não se calar em funções que apaguem sua voz, respeitar o próprio ritmo, a intuição, a razão. Para isso, é preciso interromper a repetição cega. Não basta. Acordar o corpo tem que despertar a consciência. Prestar atenção naqueles momentos em que diz sim, querendo dizer não, sorri sem vontade, se força a estar onde sua alma não cabe. Cada um desses pequenos gestos, por menor que pareça, é abandono de si. A reconexão começa no corpo, no sono sacrificado, na fome ignorada, na respiração acelerada mesmo sem perigo. Passa pela mente, nos pensamentos repetidos, nos julgamentos automáticos, nos medos decorados como verdades, e se firma no espírito quando você finalmente para de tentar ser o que esperam e passa a sustentar quem realmente é. Existe dentro de você uma natureza que sente, que reconhece o que é certo mesmo sem explicação, que sabe quando uma escolha devolve a paz, mesmo sem aplauso. Essa voz não grita, sussurra, mas precisa de espaço, de escuta, de coragem para ser ouvida de verdade. Aos poucos, quando você começa a ouvir, as prioridades mudam, os excessos perdem força, as relações ficam mais verdadeiras, o trabalho vira presença e não peso.
A vida deixa de ser sequência mecânica, volta a ser vivida. A natureza que parecia esquecida sempre esteve aí, te esperando como o solo espera pela raiz, como o céu espera pela nuvem. Voltar para si não é regressão, é maturidade, clareza, sabedoria. É a escolha íntima e revolucionária que só você pode tomar. E se prestar atenção, vai perceber que sua natureza está dizendo baixinho: "Tô aqui, me escute." Já percebeu como às vezes, no meio do caos, tudo parece se encaixar por um instante, mesmo quando não tá fácil? É como se a vida, só por um breve segundo, deixasse de ser confusão e se mostrasse como um desenho secreto, coerente, que faz sentido mesmo sem explicação. Crísipo, sucessor de Zenão, acreditava nisso, que o universo não é acaso, mas uma arquitetura regida por uma razão viva, uma inteligência cósmica que sustenta cada coisa, do brilho das estrelas até o menor dos pensamentos humanos. E se isso for verdade, então você não está aqui por acaso, nem mesmo nos dias mais difíceis. Controlar tudo é impossível, e aceitar isso é o primeiro passo para dançar com o ritmo da vida, em vez de brigar com ele. Não adianta querer manipular cada acontecimento, porque viver bem é encontrar harmonia, mesmo com os imprevistos. Imagina um arquiteto que vê sua obra mudar de forma sem aviso. Em vez de se desesperar, ele redesenha, adapta, sem brigar com o inevitável. É preciso presença, humildade, para viver segundo a razão universal. Aceitar que, no fluxo maior da existência, nossas vontades imediatas nem sempre são prioridade. E mesmo quando não entende, talvez algo mais profundo esteja sendo alinhado. Essa ideia, claro, é desconfortável, principalmente quando tudo parece dar errado. Mas e se, ao invés de castigo, a vida estivesse te reposicionando? E se aquilo que você chama de fracasso fosse um desvio necessário, um ajuste fino para algo que você ainda nem entendeu? Olha a natureza. As marés não pedem licença para subir, as folhas caem sem drama, as estações mudam no tempo certo. Quando você se vê como parte desse ciclo, não precisa se apressar ou se justificar. Entende que tudo tem ritmo, tudo tem lugar. Viver em sintonia com isso não é se conformar com a dor, mas dar sentido a ela. Não é deixar de agir, mas agir conectado a algo maior do que o ego. É a diferença entre remar contra a corrente e remar entendendo a maré. Já esforço continua, mas agora tem direção, tem inteligência, tem propósito. E essa ordem invisível se revela nos detalhes, num encontro improvável que muda sua rota, numa frase simples que faz uma ficha cair, numa perda que abriu espaço para o que realmente importava. Você pode chamar de sincronicidade, destino, razão cósmica ou só de fluxo. O nome importa pouco. O que importa é reconhecer que há uma ordem ali. Quando percebe isso, começa a confiar de verdade, não por ingenuidade, mas por lucidez. Para de brigar com a vida e aprende a dialogar com ela. Para de se fechar nas próprias ideias e passa a escutar os sinais de dentro e de fora. E aí, mesmo no meio da incerteza, caminha com mais segurança, porque confiança não é certeza de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que, aconteça o que acontecer, você vai saber lidar. O estoicismo mostra que essa confiança não nasce do ego, mas do alinhamento com a razão. Viver bem é mais sobre se ajustar à dança da existência do que querer comandar o baile. E quando esse entendimento vira prática, até o caos ganha poesia. É quando você aprende a esperar o tempo das coisas, mesmo que o mundo cobre pressa, e descobre um tipo de tranquilidade que não depende das circunstâncias, mas do seu próprio eixo. O estoicismo racional reforça: quem aprende a confiar nesse fluxo invisível encontra espaço até nos dias de tempestade. Tem gente que passa a vida fugindo da dor como quem corre de um incêndio, achando que, se não sentir, está livre. Mas, e se a dor na verdade não fosse um inimigo? Panécio, renovador do estoicismo, enxergava diferente. Não é a dor que deveria envergonhar a gente, e sim o modo como fugimos dela. Porque muitas vezes ela não é falha, é sinal. Um corte que abre espaço para mostrar aquilo que você passou tempo demais escondendo, atrás de sorriso falso, tarefa acumulada, distração vazia.
A cultura do conforto vende a ideia de que dor é fracasso, mas evitar o sofrimento é evitar o crescimento. Não tem como amadurecer sem atravessar a sombra. A dor ilumina o que os dias fáceis escondem, mostra onde a gente sangra, onde carrega mentiras antigas, onde se perdeu por medo, por conveniência ou só por cansaço. Concentrar-se em si mesmo não é criar armadura para não sentir. É permitir que a dor exista sem deixar que ela te defina. É aprender a diferenciar o sofrimento que te aprisiona da dor que te lapida. Porque sim, existem dores injustas, vindas de gente, de sistemas, do acaso, mas mesmo essas, atravessadas com lucidez, podem virar consciência. O estoicismo não romantiza. O sofrimento, ele propõe resgatar o poder escondido atrás do incômodo. Ao invés de perguntar, por que comigo, tenta, o que posso fazer com isso? Não para justificar, mas para transformar. Quanto mais você evita sentir, mais escravo da dor se torna. Aquilo que não se vive, vira ansiedade, vira frieza, vira cinismo. Mas quando deixa existir, respira junto com o incômodo, algo se dissolve. No lugar do peso, entra a presença. Cada dor tem uma lição. Cada perda traz uma pergunta. Cada queda chama para a humildade. Essas mensagens só chegam para quem tem coragem de parar, sentar e escutar. O que você quer me dizer? Trocar a resistência por escuta muda tudo. De vilã, a dor vira mentora. De punição vira ponte. Os momentos de maior crescimento nascem das noites mais escuras, das quebras, dos desafios que pareciam impossíveis. Não é a dor que define quem você é, mas o que faz com ela. Da próxima vez que ela aparecer, tenta não enxergar como inimiga. Olhe de frente e diga, pode falar, eu vou escutar. Às vezes, é ali que mora a força que você nem sabia que tinha. E repara como as maiores vitórias da vida quase nunca são barulhentas. Ninguém percebe, mas você sente quando, lá dentro, algo finalmente ficou em paz. Não é quando vence alguém, mas quando foi fiel a si mesmo. As vitórias que viram notícia são barulhentas. Aplausos, likes, troféus. Mas existe uma vitória que só você sente no íntimo, quando escolhe a coerência ao invés do aplauso. Quando respira leve depois de dizer não ao que fere sua integridade, mesmo que custe prestígio. Cornuto, estoico dos mais respeitados, dizia que a glória real nasce da integridade. Viver em paz com a própria consciência é o maior triunfo que alguém pode alcançar. Vivemos num tempo de imagem, onde todo mundo quer parecer calmo, sábio, inabalável, mas por dentro se debatem no mar de contradições. O que constrói ou destrói uma vida não é o palco, são os bastidores. Quantas vezes já abriu mão da sua verdade para não desagradar? Quantas vezes venceu, mas sentiu algo dentro murchar? Só a vitória silenciosa, aquela que ninguém vê, é capaz de preencher o peito de verdade. A vitória silenciosa não faz estardalhaço, não pede aprovação, só precisa ser sentida. Ela acontece quando você diz não para tudo que viola sua integridade, mesmo que ninguém esteja olhando ou que o mundo espere outra coisa de você. A verdadeira glória não nasce da fama, mas de um sono tranquilo, de uma consciência leve, de uma calma que se instala depois de uma escolha honesta. Não precisa de plateia, nem de reconhecimento, só precisa de coerência. E essa coerência não é perfeição. É fidelidade ao que acredita. É assumir os erros, crescer, usar o que aprende para construir um caminho mais verdadeiro. Cornuto sempre lembrava que coerência é o termômetro da sabedoria. Não é ser impecável. É ser fiel ao que importa mesmo nas pequenas coisas. É errar e se responsabilizar. Não se esconder atrás de desculpa bonita. Não tapar o sol com a peneira. O estoicismo ensina que a vitória de verdade começa no silêncio da sua escolha diária. Na decisão de não se abandonar. De não vender barato sua paz. E a notícia boa é que essa vitória não depende de talento, de dom raro ou de sorte. Depende de disposição, presença, honestidade. Está ao alcance de todo mundo, no próximo gesto, na próxima resposta, no próximo não dito, com serenidade. Talvez
A pergunta mais valiosa que você possa se fazer agora seja: o que é realmente meu? Não aquilo que consta no papel, não o que serve de aparência, mas o que carrega com a alma, o que te preenche mesmo que ninguém veja, o que te faz sentir inteiro, mesmo no silêncio. Tudo o que for diferente disso é ruído, e o verdadeiro silêncio nasce quando você solta o que não te pertence mais. No fim das contas, tudo gira em torno de colocar-se em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por consciência, porque a vida desperdiçada não é a que fracassa perante o mundo, mas a que se abandona por dentro. A gente não veio ao mundo para se perder em obrigações que não constroem, em padrões que não representam, em relações que só drenam. Viemos para ser inteiros, para viver com clareza, presença e intenção. O estoicismo não ensina a fugir da vida, mas a se posicionar nela com firmeza, coragem e dignidade, sempre colocando os princípios acima das pressões externas. Colocar-se, em primeiro lugar, é muitas vezes ter disciplina para dizer não ao que fragmenta, para escolher aquilo que reconstrói. É olhar para dentro e lembrar: a vida que você sonha depende daquilo que cultiva agora. Parece simples, mas exige uma coragem. Tranquila, parar, respirar, voltar para si, decidir que não vai desperdiçar mais um segundo tentando ser o que o mundo espera. Sua liberdade começa quando sua verdade vira inegociável. E é nesse silêncio, quase sussurrado, que a vida começa de verdade. Não quando tudo está resolvido, mas quando a sua presença está inteira. O estoicismo racional mostra que ninguém precisa de fórmula mágica. Só de sinceridade no olhar, paciência no recomeço e persistência para se reconstruir toda vez que o mundo tentar te desconstruir. E se esse texto te alcançou, se algo aí dentro mexeu, é sinal de que, de alguma forma, você já está voltando para casa. O caminho de volta para si não precisa de alarde, só de decisão. E se no fim você descobrir que viver assim exige mais coragem do que imaginava, lembre que a esperança mora nesse esforço discreto, nessa vigilância diária, nessa escolha, por ser inteiro mesmo sem garantia de aplausos. A cada novo passo, a vida se revela mais verdadeira, mais sua. E se chegou até aqui, pode apostar. Você já começou a trilhar esse caminho. Já reparou como é fácil se perder no que possui? O status, o trabalho, os títulos, até os relacionamentos. Tudo vai ocupando espaço até parecer que você não tem mais espaço para si. Aquilo que devia servir acaba controlando, como se fosse dono da sua rotina, do seu tempo, do seu humor. A casa que era abrigo vira prisão, a rotina que devia organizar vira armadilha, e sem perceber você se vê refém de coisas que deveriam só complementar, não comandar sua vida. Laércio, que muita gente nem conhece, lembrava: a única posse verdadeira é aquela que não te domina. Ter sem ser tomado, usar sem depender, esse é o segredo. Isso vale para tudo. Ideias, emoções, objetos, pessoas. Focar em si exige soberania interior, liberdade que não vem de dinheiro ou reconhecimento, mas da capacidade de não se trair para manter o que tem. Dá uma olhada com sinceridade para sua vida, o que está sustentando além do necessário. Que pesos carrega não por necessidade, mas por medo de soltar? Quais laços mantém só por costume, não por amor? Quantas vezes se desdobra para segurar estruturas que, no fundo, já perderam o sentido? A verdadeira liberdade não está na ausência de vínculos, mas na ausência de submissão. É conseguir estar rodeado de compromissos sem se sentir prisioneiro deles. É saber o que é essencial e ter coragem de largar o excesso, confiar que não precisa viver numa fortaleza, mas pode cultivar um jardim, aberto, leve, autêntico. Ser dono de si é acordar sem sentir que deve algo ao mundo inteiro. É escolher, mesmo quando todos esperam que você apenas continue. É parar quando tudo pede pressa. É dizer não sem culpa. É mudar de ideia sem sentir que falhou. Isso inclui também a forma de lidar com as próprias emoções. Quantas vezes você já foi dominado pela raiva, pelo ciúme, pela comparação? Quantas vezes se viu escravo da ansiedade, da pressa, do medo de perder? Cada vez que isso acontece, é só um lembrete de que ainda tem partes de si para retomar.
Mas não se culpe por isso. Não é erro, é convite para reeducar a mente, desacelerar, redescobrir o valor do essencial e, acima de tudo, entender que a abundância real nasce quando se aprende a viver bem com pouco. O pouco, quando é verdadeiro, preenche mais do que o muito sem sentido. A pergunta mais profunda que você pode se fazer: o que é realmente meu? Não no papel, não na aparência, mas na experiência. O que carrega com prazer? O que te faz sentir inteiro mesmo que ninguém veja? Tudo que não for isso é barulho, peso. E o silêncio que surge quando solta o que não é seu. Esse sim é liberdade. No fim, tudo se resume a se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por consciência. Vida desperdiçada não é a que fracassa para o mundo, mas a que se abandona por dentro. Você não veio ao mundo para se perder em obrigações vazias, padrões que não representam, relações que só drenam. Veio para ser inteiro, para viver com intenção, presença e clareza. O estoicismo não te ensina a fugir da vida, mas a se posicionar dentro dela, com firmeza e dignidade, com coragem de pôr os próprios princípios acima da pressão externa. Colocar-se em primeiro lugar é ter disciplina para dizer não ao que te fragmenta, e sim ao que te reconstrói. É lembrar: a vida que você espera depende do que cultiva agora. Tem uma coisa que pouca gente entende: ser dono de si mesmo é abrir mão de ser dono de tudo ao redor. Quando você aprende a largar o controle sobre o que é de fora, descobre a verdadeira força do que é seu por dentro. Não é fácil, porque fomos ensinados a segurar tudo com as mãos, acumular, não perder, temer o vazio. Mas ao contrário, o vazio pode ser liberdade. É nele que cabe o novo, é dele que nasce espaço para respirar e criar. O medo de perder te prende mais do que qualquer corrente, e a coragem de soltar é o que te liberta para viver de verdade. Repara como a maioria dos conflitos, ansiedades, até das mágoas, vem desse apego ao que não é essencial. Você se agarra a um passado que já foi, tenta controlar reações dos outros, se prende a opiniões passageiras, sofre por expectativas que ninguém prometeu cumprir. O estoicismo sempre alerta: aquilo que foge do seu controle deve ser aceito, não combatido. Gastar energia tentando mudar o mundo lá fora é esquecer que o único território real é o que você cultiva por dentro. Quando foca no que pode transformar, seus pensamentos, sua atitude, sua presença, tudo que antes era guerra vira caminho. A prática estoica é um treino diário. Não acontece em grandes gestos, mas nos detalhes miúdos. É aprender a silenciar o impulso de responder na hora. É respirar fundo antes de reagir. É enxergar além do orgulho ferido quando algo não sai do jeito esperado. Cada vez que você escolhe não se abandonar, mas se ouvir, é como se acendesse uma luz num cômodo antigo da sua casa interior. Aos poucos, a clareza toma o lugar da confusão. O sossego vence a pressa, e a vida, mesmo sem grandes mudanças externas, ganha nova cor. Não significa que você vai deixar de sentir raiva, medo, inveja ou ansiedade. O segredo é não se identificar com esses estados, não se confundir com eles. Eles passam. Você fica. O centro está na sua capacidade de observar sem se apegar, de sentir sem se perder. Os estoicos, aliás, sempre compararam a mente a um céu aberto. As emoções são nuvens, vêm e vão, mas o céu permanece. E é essa clareza, essa paz silenciosa, que te permite viver em qualquer clima sem ser levado pelo primeiro vento contrário. Quando você aprende a ser o próprio ponto de apoio, percebe que não precisa mais buscar segurança no aplauso, no olhar alheio, no sucesso aparente. Descobre o valor de estar consigo, de encontrar companhia em si, de sustentar silêncio sem sentir solidão. Isso muda tudo. Os relacionamentos ficam mais leves, as cobranças perdem força, o mundo deixa de ser tribunal e vira palco de aprendizado. Não é mais sobre agradar, mas sobre pertencer primeiro a si, para depois poder pertencer ao todo. O estoicismo racional sempre reforça: liberdade não é ausência de laço, é ausência de prisão interna.
Quando você aprende a largar o que não te cabe, começa a andar mais leve, a sonhar com mais verdade, a viver com mais integridade. Não é se fechar para o mundo, é se abrir para a vida de dentro para fora, sabendo que no fim, o que permanece é sempre o que nasce do seu próprio centro. E só aí você descobre o sabor da presença, aquela que faz cada instante valer a pena, independentemente do que estiver acontecendo ao redor. É engraçado como o autodomínio parece distante quando se fala, mas na prática ele se constrói no cotidiano, em decisões pequenas, quase invisíveis. Quando escolhe não reagir de imediato, quando respira antes de responder, quando percebe que nem toda discussão merece a sua energia. É um tipo de maturidade silenciosa, aquela força calma que não precisa provar nada para ninguém. O segredo está na repetição, na paciência de tentar de novo sempre que escorregar, porque disciplina emocional não é dom, é treino. É entender que a vida nunca vai ser feita só de dias fáceis, mas que a resposta a cada desafio pode mudar tudo. Muita gente acha que ter controle sobre si é não sentir mais nada negativo, mas não tem nada a ver com isso. Os sentimentos fazem parte da travessia. O que diferencia é a capacidade de não se entregar, de não virar marionete do impulso. Quando a raiva aparecer, deixe passar sem alimentar. Se o medo vier, reconheça, mas não monte acampamento nele. Com o tempo, a mente aprende a descansar, a não se agarrar no primeiro pensamento que aparece. Isso é prática estoica pura. Observar o fluxo sem ser arrastado por ele. Lembrar que por trás de qualquer tempestade sempre existe um céu aberto esperando clarear. Repare como sua energia muda quando você deixa de disputar cada espaço, de buscar validação em cada esquina, de se preocupar em agradar a todos. O espaço interno cresce, as ideias ficam mais claras, a criatividade aparece onde antes só tinha cansaço. Você descobre que pode ser inteiro mesmo quando não está perfeito, pode ser suficiente mesmo sem ser infalível. A vida ganha um ritmo mais humano, menos mecanizado, e você aprende a confiar nos próprios passos mesmo quando não tem certeza de onde vai dar. O estoicismo nunca foi sobre apagar emoção, mas sobre canalizar para construir e não para destruir. Não se trata de virar pedra, de se fechar para o mundo, mas de cultivar uma presença que observa, aprende e se reinventa. A cada escolha por autocontrole, você reafirma o valor da sua liberdade, não como alguém intocável, mas como alguém que tem clareza do próprio tamanho, dos próprios limites. Esse autodomínio é escudo, mas é também convite para experimentar a vida de forma mais leve, sem carregar culpas desnecessárias ou pesos que não são seus. Às vezes, a jornada parece lenta. A vontade de desistir bate, a velha ansiedade volta. A dúvida cutuca. Mas no meio desse percurso, a cada retomada, você vai se tornando mais íntimo de si. Vai percebendo que é possível recomeçar quantas vezes precisar, que não existe caminho pronto, só a estrada sendo feita passo a passo, e que cada tropeço pode ensinar mais do que qualquer vitória repentina. O segredo é permanecer, voltar para o centro, ajustar o rumo sem se condenar. O estoicismo racional mostra que autodomínio não é chegar a um ponto final, mas aprender a viver em fluxo, em adaptação, como quem dança com a própria história. A serenidade não é ausência de turbulência, mas a certeza de que, dentro do caos, você pode ser o ponto calmo, o farol na própria tempestade. E desse lugar, a vida fica menos assustadora, mais autêntica, e até os desafios perdem o poder de te paralisar. Olha só, viver com autodomínio é aceitar que a vida vai te testar de tempos em tempos. Não importa o quanto você treine. Uma hora o mundo aperta, alguém cutuca onde dói. Aparece aquela situação que tira do sério. O estoico não foge disso, não veste capa de super-herói. Ele respira fundo, sente o impacto, mas não entrega o leme. É aquela calma no olhar de quem já entendeu que não precisa reagir a tudo, que às vezes o melhor movimento é esperar, deixar passar a tempestade, observar antes de agir. Isso não é passividade, é sabedoria. Quem aprende a suportar,
O incômodo sem correr atrás de alívio rápido vai ganhando musculatura interna. Aquela força serena que ninguém enxerga, mas todo mundo sente. É comum pensar que presença é só estar no agora, mas presença de verdade é estar inteiro onde está. Não adianta marcar presença no corpo se a mente está fugindo, se o coração não cabe mais ali. O segredo é a união do sentir, do pensar, do agir, tudo alinhado, mesmo nos momentos simples até nos desconfortos. E se escorregar, volta e recomeça, sem se chicotear. Isso é maturidade, é humildade de aceitar que até o mais sábio tropeça. O importante não é não cair, é sempre levantar com mais clareza do que antes. Com o tempo, você percebe que não precisa provar valor nem disputar espaço. O mundo lá fora vai seguir barulhento, cheio de exigências, mas o que importa é o que você cultiva por dentro. É impressionante como o respeito dos outros cresce quando você começa a se respeitar de verdade. Não precisa gritar para ser ouvido, nem forçar simpatia para ser aceito. O silêncio das suas escolhas fala por você. E mesmo que ninguém aplauda, você sente o chão firme, sente a diferença no olhar, na energia, na qualidade das relações. Aos poucos, aquilo que antes era motivo de vergonha ou angústia, vira combustível para a transformação. A dor ensina, o erro fortalece, o desafio revela talentos adormecidos. É assim que você vai, tijolo por tijolo, construindo uma vida que não depende de plateia nem de aprovação. A coragem de ser quem se é, de dizer, isso me basta, de não se vender pelo aplauso. Cada vez que você abre mão de agradar todo mundo para não se perder de si mesmo, ganha uma liberdade que não tem preço. O estoicismo nunca foi receita de felicidade, foi convite para uma vida íntegra. Integridade é andar com dignidade mesmo quando ninguém vê. É construir tranquilidade no dia a dia, mesmo sem prometer ausência de problemas. É saber descansar, desacelerar, dizer não, esperar, cuidar de si. Os sábios antigos sempre diziam que o maior luxo é a paz de espírito. E isso não se compra, se conquista, presença a presença. E no fundo, é disso que trata toda a jornada do estoicismo racional. Viver a própria verdade, respeitar os próprios limites, não se curvar ao que destrói sua paz. Você vai ver, quanto mais praticar, mais fácil fica dizer sim ao que constrói, e não ao que te fragmenta. No meio do caos, aprende a ser porto. No ruído do mundo, aprende a escutar sua própria voz. A vida ganha sentido, não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais inteiro. No fim das contas, tudo se resume ao jeito como você escolhe caminhar. O mundo segue cheio de distrações, cobranças, estímulos que puxam para todo lado. Mas quando aprende a voltar para o próprio centro, descobre que pode atravessar qualquer tempestade sem perder o rumo. É como se, no meio do barulho, você encontrasse aquela nota silenciosa que segura toda a melodia. O segredo está na presença, não no sentido de estar sempre alerta, mas no de ser inteiro, de viver cada passo com intenção, de saber que só você pode decidir o que cultiva dentro. É natural que alguns dias sejam mais fáceis que outros. Tem manhã que a motivação não vem, tem noite que o silêncio pesa. Nessas horas, o exercício é simples, mas não é fácil. Aceitar o ritmo da vida, desacelerar sem culpa, respirar fundo, se permitir sentir o que precisa ser sentido. A maturidade mora aí, nesse espaço entre o impulso de fugir e a decisão de permanecer. Você vai perceber que nada te fortalece mais do que atravessar o desconforto com honestidade, sem fingir que está tudo bem, mas sem se entregar ao desespero. Ao longo dessa caminhada, as armadilhas do ego vão aparecer de novo. O desejo de ser aplaudido, a vontade de ser entendido, a tentação de competir ou de provar valor. Só que, aos poucos, você aprende que o verdadeiro valor está em se bastar, em não depender do aplauso nem da compreensão alheia. O autodomínio vira disciplina, a disciplina vira liberdade, e a liberdade vira serenidade, aquela paz discreta que ninguém tira. E quando menos espera, começa a perceber sentido até nos desencontros. Começa a aceitar que nem tudo precisa ser perfeito para ser verdadeiro. A filosofia estoica, quando vivida de verdade,
vira prática diária. Observar antes de reagir, escolher com calma, ser gentil consigo, não se comparar, celebrar as pequenas vitórias, cada decisão alinhada com seus valores é um tijolo nessa construção. E mesmo nos dias em que o mundo parece exigir demais, você descobre um lugar interno, onde a pressão não alcança. Ali, você se reconstrói, recupera o fôlego, encontra espaço para recomeçar. E esse espaço, uma vez descoberto, vira abrigo, não só para dias ruins, mas para toda a travessia. No estoicismo racional, o caminho não é de isolamento, mas de consciência. É um convite para ocupar a própria vida com presença, intenção e dignidade. Não precisa de heroísmo, só de persistência. Não exige fórmulas, só de honestidade consigo mesmo. E cada vez que se percebe mais autêntico, mais inteiro, a vida responde. Os laços ficam mais verdadeiros, o cansaço pesa menos e até a solidão muda de cor. No final, quando olha para trás, vê que tudo mudou não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado, mais sensível ao que importa, mais dono do próprio silêncio. E é nesse silêncio cultivado tijolo a tijolo que mora a verdadeira liberdade. Aquela que não depende do que acontece lá fora, mas do que você constrói, todo dia, aí dentro. Se esse conteúdo fez sentido para você e sente que está na hora de virar a chave, recomendo que assista agora à nossa playlist Foque em Si, aqui do Estoicismo Racional. Lá você vai encontrar mais reflexões práticas para fortalecer sua mente, aprender a se priorizar sem culpa e seguir construindo, passo a passo, uma vida mais leve, autêntica e com mais propósito. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, contando qual parte mais te marcou, e compartilhe esse vídeo com quem também precisa de clareza. Bora juntos nessa caminhada por mais serenidade e liberdade de verdade.